Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo, dando continuidade à exposição dessa epístola. Vamos para o capítulo 5. Hoje nós começaremos o capítulo de número 5, fazendo a exposição dos versículos 1 e 2. 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 1 e 2. Apenas 2 versículos, onde nós lemos assim: Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Até aqui. Senhor, nós lemos a Tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, reunidos em torno do Teu nome, atendendo ao Teu chamado, suplicando o Teu favor mais uma vez para com a Tua igreja. Nós, ó Deus, que fomos feitos Teus filhos, estamos aqui atendendo ao Teu mandamento e suplicando, ó Deus, que o Teu amor de Pai mais uma vez seja derramado sobre as nossas vidas, que Ele nos conduza numa vida de louvor ao Teu nome. Mas agora, de maneira especial, ó Pai, suplicamos que esse nosso momento de culto possa chegar até o Senhor de maneira agradável por meio daquele que é o nosso mediador. E abençoa-nos, ó Deus, por meio da Tua palavra. Fortalece-nos, ó Deus. É o que nós precisamos e o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, relações familiares têm sido atacadas de diversas maneiras e por diversas direções, no sentido de que a sociedade tem tentado mudar essas relações. Tem tentado mudar o que nós pensamos a respeito das relações familiares, a respeito da família, não é? Tem sido constante esse tipo de ataque, cada vez mais intenso, cada vez mais despudorado, cada vez mais violento. As bases dos princípios familiares têm sido atacados e isso não é de hoje. Já há algum tempo a gente tem percebido o quanto isso tem mudado, o quanto isso tem transtornado e tem mudado até documentos oficiais, até instrução em escolas e tantas outras coisas. Como isso tem chegado de maneira violenta até nós. Ao mesmo tempo, as famílias, mesmo quando não se sentem atacadas por isso, elas têm mudado, não é? Cada vez mais você percebe famílias menores, os casais tendo cada vez menos filhos, não é? Você vê casais postergando o seu primeiro filho cada vez mais, sonhos profissionais, diversos sonhos de passear, de conhecer o mundo. Muitas outras coisas têm tomado, por vezes, o local e a prioridade de uma família, da formação de uma família, de um casamento ou de filhos, podemos dizer assim. Chegamos ao ponto de observar pessoas que, por medo de se envolver num relacionamento, de se envolver num casamento, elas optam por não se relacionarem, por não desenvolverem esse relacionamento para que eles cheguem ao ponto de tomar uma decisão de casar-se. Conheço jovens no meu trabalho que têm medo disso. Ouvem tantos buchichos, sabe aqueles buchichos principalmente entre homens, né, em local de trabalho, falando uma coisa ou outra a respeito da mulher ou do seu casamento, desincentivando pessoas jovens a se casarem, às vezes de maneira jocosa simplesmente, mas às vezes de maneira que assusta algumas pessoas. E pessoas têm tido medo de formarem família, medo daquilo que vão encontrar, medo dos relacionamentos. Elas experimentam os relacionamentos já, mesmo sendo solteiras. As pessoas, todos nós nos relacionamos. Você pode ser uma criança. Você se relaciona com os pais, com irmãos, se relaciona na escola. Se você é adolescente, você também se relaciona. E você já enfrenta dificuldades nos relacionamentos de amizade, nos relacionamentos com os pais, não é? Chega aquela idade onde algumas coisas começam a ser questionadas. Se você é um jovem, você tem dificuldades de relacionamento. Se você é adulto, se você está na terceira idade, todos nós temos dificuldades com relacionamentos. Enquanto nós estivermos aqui,
neste mundo, enquanto nós formos a igreja militante, nós teremos lutas, inclusive lutas de relacionamentos entre nós. É assim no nosso lar, é assim na igreja. Na igreja também não é difícil, não é diferente. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo nessa primeira carta, escreveu até o capítulo 4 uma série de instruções que aquele jovem pastor... Timóteo não era exatamente um pastor de igreja local. Timóteo era praticamente um representante apostólico naquela região de Éfeso, onde ele estava agora, e para a qual ele deveria supervisionar. Era um encargo pesado, difícil, e ele, relativamente jovem, com menos experiência do que Paulo, ele então recebe as instruções de Paulo para que ele possa cuidar daquelas pessoas. E ele recebeu uma série de instruções para que ele pudesse confiar naquilo que Deus tinha lhe dado, na sua convicção doutrinária. Ele pudesse ser treinado e estar convicto de que ele deveria pregar a verdade, combater a mentira. E ele, relativamente jovem, poderia então ser alvo de alguns questionamentos, ou poderia, como todos nós estamos suscetíveis, a ensoberbecer-se com as palavras do apóstolo. E Paulo então começa a partir do capítulo 5 a mostrar para ele como ele deve lidar com as diversas classes de pessoas, as diversas idades, as diversas ocupações que as pessoas têm na igreja, nas diversas igrejas pelas quais ele estava passando. De modo que esses 2 versículos iniciam esse novo trecho, onde Paulo vai instruir Timóteo sobre como ele deveria lidar com as diversas pessoas, as pessoas mais diferentes que ele haveria de encontrar nas igrejas por onde ele estaria por passar. E ele começa então a falar sobre duas, vamos chamar assim, duas classes de pessoas, difícil, a palavra é desagradável, né? Mas falar das pessoas mais velhas e falar das pessoas mais novas. É isso que eu estou chamando de classes de pessoas, né? 2 faixas etárias aqui diferentes. Talvez aqueles mais velhos que Timóteo e aqueles mais novos que Timóteo. E como que ele deveria tratar? Ele já estava convicto do seu chamado, da instrução de Paulo, mas Paulo parece que faz um alerta para ele. Tome cuidado como você vai lidar com essas pessoas. E a ideia central aqui desse trecho é que Timóteo deveria estar atento para amar a igreja como quem ama a sua própria família. E essa é a instrução que chega até nós, de maneira especial aos líderes da igreja. Amar a igreja como quem ama a sua própria família. Mas de maneira mais ampla, isso serve para todos nós. Todos nós deveríamos amar a igreja como quem ama a própria família. É difícil. Os conflitos vão aparecer. Mas eles existem também no nosso lar, na nossa casa. E de maneira geral, nós não desistimos da nossa família. É isso que Paulo vai tratar, escrevendo esses versículos que nós acabamos de ler. Nós vamos ver, ele trata isso apontando basicamente os 2 versículos, a gente divide ele em 2 partes. A primeira parte, Paulo está falando para Timóteo que deveria amar a igreja a ponto de andar lado a lado com os mais velhos. Eu vou dividir assim. Vou falar primeiro sobre a recomendação aos mais velhos e depois a recomendação aos mais novos. Ele entrelaça isso nos 2 versículos, mas eu vou separar para o nosso entendimento. Então veja só, primeiro versículo, não repreendas ao homem idoso, antes, exorta-o como pai. E depois ele vai dizer, no começo do versículo 2, às mulheres idosas como mães. Nós vamos tratar desses primeiros. Amar a igreja a ponto de andar lado a lado com os mais velhos. Paulo começa a falar isso para Timóteo, ressaltando uma atenção especial. É curioso que é o único termo que está aqui no singular. Ele fala sobre os moços como irmãos, as mulheres idosas como mães, as moças como irmãs. Mas ao homem mais velho ele coloca no singular, representando todos aqueles homens mais velhos, mais idosos, né, de uma maneira especial. E ele diz, ao homem, não repreendas ao homem idoso. Meus irmãos, olha só que curioso isso, né? Por que Paulo teria a preocupação de que Timóteo não deveria repreender o homem idoso? Numa leitura rápida, isso pode parecer que talvez eles estariam imunes a toda e qualquer tipo de repreensão. Não é disso que Paulo está falando. Ele está falando de uma
repreensão especial, característica, que não fica muito claro para nós aqui. Mas a palavra usada aqui, ela tem um significado muito forte, relacionado com uma censura severa. A palavra, na verdade, a raiz da palavra, ela tem um significado original que é bater com força. Sabe quando você fala assim, poxa, fulano repreendeu tão duramente fulano, bateu sem dó. É algo mais ou menos assim. É uma batida violenta. Não no sentido... A raiz tem um sentido físico, mesmo, literal. Mas ele está usando no sentido figurativo. Ele está dizendo o seguinte, olha, não repreenda exageradamente, não censure de maneira extremamente severa o homem idoso. Sabe por quê? Porque não é este o tratamento que ele merece. Alguém poderia dizer assim, mas esse é o tratamento que alguém merece? De maneira especial, ele está ressaltando isso. Aqueles que andaram à sua frente, ande ao lado deles. Eles não merecem esse tipo de tratamento. Timóteo, que ninguém o veja de maneira errada por causa da sua juventude. Lembra? Paulo falou algo nesse sentido. Isso não dava liberdade para Timóteo tratar com indelicadeza aqueles que eram mais velhos. Ele não deveria repreender duramente o mais velho. Por quê? Ele vai explicar por quê, mas olha só. Pelo contrário, de maneira oposta, faça o seguinte: exorta-o como pai. E se a palavra aqui traduzida como repreenda é uma censura exageradamente severa, a palavra exorta, eu sempre que tenho oportunidade falo sobre isso, né? A palavra exortar não significa admoestar, não significa repreender. Originalmente, essa palavra significa chamar alguém para estar do seu lado. Essa palavra no original é literalmente a junção de duas palavras, chamar ao lado. Exortar é chamar a pessoa para estar aqui do seu lado. Ela está precisando de companhia, ela está precisando de condução, ela está precisando de direção. E você então o exorta a estar ao seu lado e você vai andar com ele. É por isso que eu falei que nesse primeiro ponto, Paulo está ensinando Timóteo a amar a igreja a ponto de andar lado a lado com os mais velhos. É disso que ele está falando. Timóteo, você não vai repreender como você repreende uma criança. Não faça isso com um homem mais velho. Literalmente a palavra aqui, o homem mais velho, é o presbítero. Não se referindo ao presbítero no sentido de ofício. Não é, ele vai falar presbítero no sentido de ofício várias vezes na carta, mas aqui fica claro pela oposição entre a mulher mais velha e o homem mais velho. Ele está falando dos idosos, dos anciãos. Aliás, é isso que presbítero significa, ancião. Ele não está falando do ofício, ele está falando da condição. E nesse sentido ele está falando, não repreenda severamente, como você faz às vezes, como você eventualmente pode vir a fazer com uma criança, por exemplo. Respeite o ancião, ande ao lado dele, chame-o para estar ao seu lado e assim você vai conduzi-lo de maneira, assim você vai pastoreá-lo da maneira adequada. Portanto, essa palavra exortar, meus irmãos, é a mesma palavra que é usada por Jesus para se referir ao Espírito Santo, o Consolador, aquele que anda ao lado. Eu não vos deixarei órfãos, eu vos darei um outro Consolador. Alguém que vai estar junto com vocês e vai andar junto com vocês. Exortar, a raiz dessa palavra é a mesma da palavra Consolador. É isso que lá no Sermão do Monte nós vemos, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O que é consolar alguém se não é estar, às vezes, apenas ao lado e chorar juntos? Quando você não tem o que dizer, você não tem o que falar, você não tem nada, mas estar ao lado e compadecer-se dessa pessoa. Então, não repreenda, pelo contrário, esteja ao seu lado e esteja junto com ele. Aliás, esse é o tratamento adequado ao homem mais velho que a Bíblia ensina desde o Antigo Testamento. Lá em Levítico 19, no versículo 32, nós lemos assim: diante das cãs te levantarás. O que é cãs? É uma palavra muito antiga no nosso vocabulário. A gente não usa e não lê quase em lugar nenhum, a não ser na Bíblia. Mas as cãs são os cabelos brancos. Diante das cãs
te levantarás. Você vai demonstrar respeito diante da pessoa, do homem mais velho. E honrarás a presença do ancião, está escrito lá. E temerás ao teu Deus. Olha como Moisés coloca junto termos que aparentemente para nós não tem relação. Diante das cãs te levantarás, honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Percebe que isso tem a ver com reverência diante de Deus. É respeitar os mais velhos. Coisa que a gente às vezes admira tanto em outras culturas, mas que a gente tenta reproduzir tão minimamente, não é? A igreja deveria ser, tal como Paulo diz a Timóteo, como sendo o baluarte da verdade. Nós deveríamos ensinar essa verdade e respeitar as cãs, respeitar o homem idoso, não repreendê-lo como quem faz com um jovem ou com uma criança. Pelo contrário, nós deveríamos exortá-lo como quem exorta a um pai. Lembra que eu falei que nós todos temos dificuldades de relacionamento? Na nossa família nós somos assim, não é? Basta que você tenha mais uma pessoa do seu lado, né? Há até quem brigue consigo mesmo, né? Mas é mais difícil, porque aí você sempre tem razão. Mas é muito fácil nós termos conflitos. É muito fácil. Quem tem irmãos, vê isso, não é? Estão sempre com conflitos, para não falar brigando, não é? Mas você não desiste da família. Você tem conflitos com seu pai, você tem conflitos com a sua mãe. Mas sabe quando chega aquele dia onde parece que algo fala mais alto? É o seu pai. É a sua mãe. E não é raro a gente ver pessoas que tiveram desentendimentos que se prolongaram por muito tempo. Mas chega um momento que ele se lembra, é o meu pai, é a minha mãe. O que Paulo está dizendo a Timóteo é isso. Olha, não repreenda severamente o homem mais velho. Sabe como você tem que lidar com ele? Exorta-o. Ande do lado dele. Como você faria com seu pai? Talvez você tenha brigado com seu pai. Talvez você tenha se distanciado, mas o vínculo existe. O que Paulo está dizendo é assim, na igreja, o homem mais velho deve ser tratado e honrado como um pai. Lembre-se de como você honra o seu pai. Lembre-se de que há algo maior do que os conflitos que o liga ao seu pai. Ame esses homens como você ama o seu pai. Aliás, a expressão nossos pais, ela é recorrente na Escritura. Muitas vezes, não apenas ao pai biológico, mas aos ancestrais, aqueles que vieram antes de nós na fé. Muitas e muitas vezes a gente vê essa expressão como do tipo assim, como falaste por intermédio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito a nossos pais. Então, assim como a gente entende, né, na concepção reformada que o quinto mandamento ele se expande além da família, honrar pai e mãe, vai além do pai e mãe biológico, mas vai às autoridades, vai àqueles que estão sobre nós. Esse era o entendimento do povo do Antigo Testamento, que considerava pais os seus ancestrais na fé. O Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com nossos pais. Não está falando do pai biológico, está falando daqueles que vieram antes. Daqueles que creram no mesmo Deus, no Deus de Abraão, como nós cantamos aqui. É isso, é disso que ele está falando. E essa paternidade, seja biológica ou seja no aspecto de liderança, ela deve refletir a paternidade e a condução, a soberania de Deus sobre nós. É disso que fala Romanos 8, quando Paulo escreve assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Veja, Deus nos dá um espírito de adoção. É isso que ele fala na sequência, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção. Deus nos recebe na sua família e nos torna seus filhos. E o papel do pai e da mãe é esse, é traduzir essa autoridade de Deus na vida dos filhos. O papel de Timóteo era esse, era traduzir a autoridade de Deus naquelas igrejas que ele supervisionava. O papel do líder cristão é esse, o de traduzir e expressar a autoridade justa e graciosa de Deus para com aqueles que estão sob os seus cuidados. Mas ele também vai falar dos cuidados especiais que ele deveria ter com as mulheres mais velhas. Os dois versículos que nós lemos, ele tem apenas um imperativo, que é
o exortar, não é? Então, não repreendas o homem idoso, antes exorta-o. Exorta-o como pai, mas exorta, tá oculto essa expressão, mas ela está aqui, exorta as mulheres idosas como a mães. Então, veja, se ele pede para que Timóteo tenha um cuidado especial para com o homem mais velho, ele também pede para que tenha um cuidado especial para com a mulher mais velha, para com as mulheres idosas. Ele deveria, portanto, exortar as mulheres mais velhas como ele exortaria a sua própria mãe. Ou seja, ele deveria andar lado a lado com as mulheres mais velhas. Ele deveria amar essa igreja a ponto de andar lado a lado com os mais velhos. É disso que ele está falando. Como que você ajuda, auxilia, coopera, contribui, anda lado a lado com a sua mãe? Como você fazia isso ou como você faz isso? Veja, o 5º mandamento diz: honra o teu pai e a tua mãe. Eu costumo dizer que isso não é mandamento para criança. É para criança também, mas não é para criança apenas. Não está falando assim, olha, você que é criança, honre o teu pai. Não. Está falando, você que é filho e tem pai e tem mãe, honre o teu pai e honre a tua mãe, enquanto você os tiver consigo. Honre-os. Honre a tua mãe também. Não é? Que tipo de honra está envolvido nisso? Tanto para o homem quanto para a mulher. Mas vamos falar aqui especificamente, né, agora, nessa segunda parte. As mulheres idosas exorta-as como mães. O Catecismo Maior ele nos explica isso. Ele fala como que esse mandamento ele deve ser compreendido. Há uma pergunta que diz assim: qual é a honra que os inferiores devem aos superiores? E aqui não tem nada de algo que possa trazer algum tipo de demérito. Não é isso, inferior e superior. Mas é o filho e o pai, o filho e a mãe. É disso que ele está falando, é o inferior e ao superior. E o texto diz assim: a honra que os inferiores devem aos superiores é toda a devida reverência sincera, em palavras e em procedimento, a oração e ações de graças por eles, a imitação de suas virtudes e graças, a pronta obediência aos seus mandamentos e conselhos legítimos, a devida submissão às suas correções, a fidelidade, a defesa, a manutenção das suas pessoas e autoridade conforme os seus diversos graus e a natureza de suas posições, suportando as suas fraquezas e encobrindo-as com amor, para que sejam uma honra para eles e para o seu governo. Sabe, a mulher mais velha, você deve exortá-la como quem faz, como se fosse a sua mãe. Como você andaria lado a lado com a sua mãe diante de uma dificuldade que ela tem? O finalzinho dessa pergunta do Catecismo Maior é bonito. Suportando as suas fraquezas e encobrindo-as com amor. É assim que a gente exorta, como exorta a mãe. É assim que a gente deve amar a igreja, para andar lado a lado com aqueles que são os mais velhos. Além do 5º mandamento, nós poderíamos ver essa instrução sendo dada ao povo do Antigo Testamento em Deuteronômio 27, quando ele diz assim: maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá: amém. Olha que palavra dura. Maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe. A Escritura mostra que é responsabilidade dos filhos cuidar dos seus pais. Olha como isso é sério na palavra de Deus. E o que Paulo está pedindo para Timóteo é assim: quando você tiver que falar com uma pessoa mais velha, uma senhora da sua igreja, Timóteo, você tem autoridade, sim. Você deve zelar por toda a doutrina correta, mas veja como você vai falar. Não exorte duramente, mas como quem faz com a sua própria mãe. E a Escritura honra pais e mães, honra aqueles que são mais velhos, e a gente tem que aprender com isso. O que Paulo está falando para Timóteo nessa primeira parte é: ame, a ponto de andar lado a lado, exortar, andar lado a lado com os mais velhos. É isso que ele está costurando para que a gente entenda que nós devemos amar a igreja como quem ama a sua própria família, percebe? Ele fez a comparação como o pai e como a mãe.
Mas ele continua, ele vai para o segundo ponto, mostrar que Timóteo deveria amar a igreja a ponto de andar lado a lado também com os mais jovens. E é isso que ele vai falar na segunda parte do versículo 1 e na segunda parte do versículo 2. Acompanha aí. Aos moços, exorta-os como a irmãos. Às moças, exorta-as como a irmãs, com toda a pureza. O que Paulo está pedindo aqui, apelando para Timóteo, é que ele tenha um amor e um cuidado fraternal, um cuidado de irmãos. Paulo, eu falei, talvez ele tivesse um pouco menos de 40 anos. Era relativamente jovem, não era um ancião como estavam acostumados o povo de Jerusalém. Mas ele era, portanto, alguém jovem. Por isso que Paulo fala, ninguém despreze a tua mocidade. Não era moço no sentido que ele tinha 16 anos. Ele era um homem maduro já, mas era moço quando comparado com os anciãos. Ele, portanto, deveria ter cuidado na hora de tratar com os mais velhos. Mas também não deveria desprezar os mais novos. Deveria tratá-los como quem trata os seus próprios irmãos. Quando a gente pensa em juventude, em mocidade, a gente pode trazer à mente várias palavras, vários sentidos, vários significados, várias expressões, não é? Então, por exemplo, houve um tempo, algumas décadas atrás talvez, onde, quando se falava em mocidade, quando se falava em jovens, vinha à mente rebeldia, independência, protestos, não é? Houve um tempo em que isso foi muito, muito forte. Houve depois um momento mais onde essas manifestações se aquietaram e o que se relacionava com jovens era descontração, liberdade, ousadia, sonhos, não é? Mas o que sempre, por exemplo, pode se relacionar com juventude é força, não é? A força da juventude. A Bíblia fala, os jovens são fortes. Hoje em dia fala-se muito sobre que o jovem tem que ter liderança, ele é capaz de liderar, ele tem capacidade, ele tem inovação. E coloca-se, na cabeça dos jovens que eles têm essa condição de liderar e fazer as coisas serem transformadas. Provérbios 20 vai dizer o seguinte: o ornato dos jovens é a sua força. Veja, a força, o vigor físico está relacionado sim aos jovens. E a beleza dos velhos, as suas cãs. De novo a palavra para cabelos brancos. Quando você pensa em jovens na Bíblia, você talvez lembre daqueles jovens lá na Babilônia. Aqueles jovens que estão relatados no livro de Daniel. Jovens fiéis a Deus. Jovens que não temeram ser levados para a fornalha. E disseram convictamente para o rei: se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser, nós morreremos, mas nós não nos ajoelharemos diante de você, rei. Jovens firmes, jovens fiéis a Deus. Mas nem todos eram assim. Quando a gente lê o livro dos reis ou o livro das crônicas, você vê Roboão, depois da morte do seu pai, tomando conselho para saber o que faria com os seus súditos. E lá o texto diz que ele consulta primeiro os anciãos. E os anciãos o aconselham a não ser tão severos com os súditos. Não. Não precisaria ser severo. E eles serviriam a Roboão. Mas ele toma conselho com os seus amigos mais jovens, mais próximos, e o texto diz que eram jovens. E os jovens aconselham ele a fazer o seguinte: não, pese a mão sobre eles, Roboão. Pese mais que seu pai, para que eles se temam. E o texto diz que ele preferiu acatar os conselhos dos mais jovens. E o resto da história a gente conhece. Nem sempre. Claro, nem sempre os mais velhos também têm, mas de maneira geral, o que a gente percebe é que os mais idosos têm mais experiência, têm mais sabedoria e devem ser respeitados por toda a sua história. É isso que Paulo está ensinando a Timóteo. E os mais jovens? Os mais jovens não podem ser desprezados. Os mais jovens devem ser tratados com amor fraternal, como se fossem irmãos. Já viu briga de irmãos? Ou se já viu, não viu? Lembra aquela coisa, de que assim, você pode falar mal do seu irmão, mas só você. Quando alguém vinha falar mal do seu irmão, opa, do meu irmão não. Do meu irmão quem fala mal sou eu.
e só eu, ninguém pode falar. Porque apesar dos conflitos, apesar das dificuldades, há algo que une esse relacionamento. Há algo a mais, assim como há no relacionamento de filho com pai, filho com mãe. Há conflitos? Há, mas há algo que ultrapassa os conflitos. Assim é com os irmãos. E Paulo está ensinando Timóteo a olhar para aqueles jovens e considerá-los seus irmãos. Conflitos haveriam de existir? Com certeza. Mas não deixe que isso prevaleça sobre o relacionamento. Depois de um tempo, depois que os ânimos se acalmam, os irmãos voltam a se relacionar, voltam a rir juntos, voltam a brincar juntos, voltam a ajudar um ao outro juntos. É assim que tem que ser. Os conflitos, a gente não pode evitá-los. Eles vão acontecer. Porque a nossa natureza pecaminosa é difícil. Não é? Mas o que a gente deve tomar cuidado é para que isso não prevaleça e que a gente se lembre que nós fomos feitos irmãos. Fomos adotados pelo mesmo Pai. E o que Paulo está ensinando Timóteo é isso. Romanos 8, 29, um texto tão bonito que a gente sempre lê e lembra de predestinação e lembra da soberania de Deus, mas olha o que está no meio do versículo. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para um propósito, para serem conformes à imagem do seu Filho. Deus fez isso. Os predestinou para serem a imagem do próprio Filho de Deus, a fim de que ele, o seu Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus nos fez irmãos. E nós deveríamos lembrar disso, meus irmãos. Nós falamos isso tão facilmente, mas nós nos esquecemos do sentido que tudo isso carrega. Nós deveríamos amar a igreja como quem ama a sua própria família. Vai ter dificuldade? Vai. Tem na sua família. Mas você não desiste dela por causa disso. Nós não deveríamos desistir da nossa igreja por causa disso. Dos nossos irmãos por causa disso. Mas ele também fala de um cuidado piedoso que Timóteo deveria dar especial atenção. As moças, exorta-as como irmãs, com toda a pureza. A questão levantada aqui por Paulo para com Timóteo é o termo pureza, com toda a pureza. Ele não está falando, por exemplo, da pureza cerimonial. A palavra, inclusive, é outra. A pureza requerida para se apresentar adoração e sacrifícios no templo era uma, a que a gente chama de pureza cerimonial. Não é disso que ele está falando. Até porque não é disso que ele está se referindo. Ele não está tratando de adoração. Não. Ele está tratando dos relacionamentos. E aí a pureza que está aqui tem a ver com santificação. E não é de hoje as dificuldades e as tentações que todas as pessoas estão sujeitas nesse âmbito, de negligenciarem a santificação e acabarem olhando para os seus irmãos de outra maneira, de uma maneira indevida. E o que Paulo está dizendo para Timóteo é: cuidado com isso, Timóteo. Você deve andar junto com o homem mais velho, lado a lado com ele. Deve andar lado a lado com a mulher mais velha. Deve andar lado a lado com o jovem e trate ele como se fosse o seu irmão. E você vai ter que andar lado a lado com a moça, com a jovem, mas trate ela como a sua irmã, com toda a pureza. É interessante observar o cuidado de Paulo com essa questão. Sinal, meus irmãos, que o problema que nós temos hoje é que talvez hoje ele esteja cada vez mais vulgarizado, mas ele não é da nossa época, ele é já de muito tempo atrás. E, portanto, o cuidado deve sempre ser relembrado. Aliás, pureza moral, é isso o sentido da palavra, é algo com o qual a Bíblia sempre se preocupa, inclusive com relação aos jovens. O Salmo 119 pergunta: de que maneira o jovem poderá guardar puro o seu caminho? Como que nós podemos guardar-nos puros moralmente, no meio de um mundo tão impuro como aquele que nós vivemos? E a Escritura responde: observando segundo a tua palavra. É a resposta que Paulo dá a Timóteo. Preste atenção, Timóteo. Cuide delas também, como se fossem suas irmãs, com toda a pureza, com toda a santificação, com todo o cuidado. Aliás, na segunda carta que ele escreve a Timóteo, em determinado momento ele vai dizer assim: foge, outro sim, das paixões da mocidade. Mas só a mocidade tem esses tipos de paixões? Claro que não.
Mas, de maneira geral, isso é mais explícito na mocidade. Parece que está mais à flor da pele na juventude. Por isso a recomendação: fuja das paixões da mocidade. Elas são perigosas. Ande em amor fraternal. Exorte como a irmãos. Ande lado a lado em amor fraternal. É disso que ele está falando. Quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele diz o seguinte, Paulo: pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. É a mesma instrução, de maneira mais detalhada, mais firme, mas ele está chamando as pessoas, os jovens de maneira especial, a não se envolverem com impurezas. Quanto mais um líder da igreja deve estar atento para não se envolver com esse tipo de coisa. Ame, Timóteo, essa igreja, as igrejas por onde você passar. Ame, líder, essa igreja, a ponto de andar lado a lado com os mais novos, a ponto de andar lado a lado com os mais velhos. E assim, você vai amar essa igreja como quem ama a sua própria família. Família é plano de Deus, sim. Assim também é a igreja. Igreja também é plano de Deus. Deus fez isso e falou isso para Abraão, lá atrás, Gênesis 17. Eu vos farei o meu povo, você, Abraão, e toda a sua descendência. E você vai ser pai de uma grande multidão. E eu serei Deus de toda essa descendência. E farei aliança perpétua com todos vocês. E depois nós vimos como Deus abençoa a família no Salmo. Essa instrução que Paulo está dando a Timóteo. Ame a igreja, Timóteo, como quem ama a sua própria família. Ande lado a lado, levando consolo. Ande lado a lado, levando conforto. Consolo e conforto são temas recorrentes nas epístolas paulinas. Escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. É preciso ser lembrado disso, porque naturalmente nós não temos o mesmo sentimento. É preciso ser lembrado disso, porque naturalmente nós não somos unidos de alma. Nós queremos dissociar as nossas almas por qualquer motivo. Mas o que Paulo está dizendo é: não sejam assim. Completem a minha alegria. Se existe alguma consolação, algum conforto, alguma exortação em Cristo, alguma comunhão, se há entranhados afetos entre vocês, completem a minha alegria e sejam unidos. Aliás, consolo é o que Deus nos dá por meio do Consolador. Como que a gente consegue pôr isso em prática? É rogando que o Consolador, aquele que consola, aquele que exorta, aquele que anda ao nosso lado, quando o Novo Testamento traduz o Espírito Santo como nosso advogado, é a mesma palavra, Consolador. É alguém que está do seu lado para te defender, para andar com você, para te motivar. É o Espírito quem nos consola. O teólogo Abraham Kuyper, ele fala o seguinte sobre o Espírito Santo como Consolador. Ele diz que o consolo é como um tesouro depositado, do qual eu posso pegar sempre emprestado. Olha que bonito. O consolo é um tesouro, do qual eu sempre posso pegar emprestado. Deus está sempre pronto a consolar. Assim deve ser a igreja. Assim deve ser a liderança da igreja. Assim deve ser cada um dos crentes. Prontos a consolar, a exortar, a andar lado a lado. Aliás, sobre ainda o Espírito Santo, Kuyper diz o seguinte: esse Consolador, o Espírito Santo, que nunca cessa de cuidar de seus filhos, que sempre retorna com um novo entusiasmo e que sempre retoma com um novo entusiasmo a urdidura das vestimentas da sua alma, mesmo quando a teimosia delas rompe as linhas. Então veja, muitas vezes a nossa teimosia rompe as linhas da trama da nossa alma. Ele está comparando a nossa alma com um tecido.
E muitas vezes esse tecido tem as suas tramas rompidas, mas o Espírito Santo vai lá e ele refaz isso. Ele consola, ele conforta, ele renova. E ele continua: na terra não há uma comparação apropriada para ele, o Espírito Santo Consolador. Na vida humana pode haver um tipo em algum lugar, mas uma imagem de tamanho natural para medir esse consolo divino não existe. Ele é totalmente único, divino, na medida de qualquer outro consolo. O consolo com o qual nós consolamos os outros tem valor e importância somente quando brilha com a centelha do consolo divino. Nós somos chamados, então, meus irmãos, a sermos esse tipo, um tipo de consolador, uns para com os outros. Que nós nos confortemos, nos tratemos e nos amemos como a nossa própria família. Que nós tenhamos esse mesmo objetivo, consolar e amar, sejam os mais velhos, sejam os mais novos. E que não haja um abismo entre as gerações, mas uma unidade na nossa diversidade. Ame a ponto de andar lado a lado com os mais velhos e com os mais jovens. Ame a igreja como quem ama a sua própria família. Que Deus nos dê forças e nos dê graça nesses relacionamentos. Meus irmãos,